Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Até aqui nos ajuda aquele do qual nós depositamos a confiança, aquele que é fiel, aquele que é a verdade, o caminho e a vida e nos mantém vida com abundância e ainda se alcança a ressurreição daquele grande dia que se aproxima depressa, o tribunal de Cristo, juiz de vivos e de mortos, aonde dele não se permite escarnecer, aquele que galardoa segundo a conduta de cada um merece, aquele que o rejeita, a sua conduta ele mesmo faz com que creia em suas mentiras e recebam o seu galardão segundo as suas muitas iniquidades. Mas bem-aventurado aqueles que o Pai nos atraiu até Ele, enviando Teu Santo Espírito, o batismo com Espírito e com fogo em Seu nome. Aqueles que permanecem segundo aquele que é fiel e verdadeiro, segundo aquele que nos mantém, sempre nos ensina. Se vós estáis em mim e eu em vós, sejais santos, sejais justos, demonstrai pelo vosso bom proceder aqueles que têm o seu espírito. Espírito de retidão nos mantém na integridade, na sinceridade, no temor que é sempre o princípio da sabedoria. Aqueles que temem alcançam o amor verdadeiro que lançou fora todo medo. Medo pressupõe para aqueles que estão sob punição. E uma vez que o amor verdadeiro expulsou todo medo, lançou fora todo medo, tememos continuamente a fim de não retroceder, assim nos ensina o Senhor. Por isso, bem-aventurado aqueles que permanecem dia após dia, fazendo não a própria vontade, mas a do Senhor, fazendo a vontade do seu reino, que a sua vontade é feita tanto no céu como na terra. Plano sempre de nos fazer prosperar e jamais causar dano algum àqueles que seguem segundo o reino dos céus, porque aquele que discorre da terra não se alcança aquilo que é do reino, porque a palavra diz que a mensagem da cruz para aqueles que são carnais e não são do reino dos céus é como loucura para aqueles que estão perecendo. Mas para aqueles que são do reino espirituais, segundo o Espírito de Cristo, o unigênito do Pai, primogênito de toda a criação e ressurreição, para todo aquele que nele crê não pereça, estão sempre compreendendo aquilo que o Senhor está a fazer. A palavra diz que a palavra meramente humana não produz a profecia, assim como a obra meramente humana, uma hora os seus pés são escorregadios e se encerra. Mas aqueles que nele depositam confiança, mais arraigados, mais ainda firmes e constantes, segundo aquele que nos sustém, ele nos torna firmes nos passos em retidão e na sua verdade, a fim de alcançar a recompensa tanto nesta vida como as mansões celestiais, que é algo que os olhos nunca viram, a mente nunca imaginou e nunca se desceu ao coração, aquilo que havemos de herdar
a palavra diz que nem se compara as aflições momentâneas e passageiras, nem se compara com a glória que há de vir. A glória da segunda casa é maior do que a primeira, aquele que dele ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Dele, por ele e para ele são todas as coisas, sem ele nada do que tem havia sido feito. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós. O Senhor nos diz mais ainda. Ele nos ensina que aqueles que têm o discernimento, para aqueles que retrocederam, aonde não há mais esperança, porque conheceram plenamente a verdade e foram avisados há anos e zombaram da verdade da qual nós anunciamos. A palavra diz: não oreis por estes, ainda que oreis, não vos ouvirei. Assim nos diz o Senhor.